Olá, pessoal! Mais uma vez nós estamos aqui, fazendo essa videoaula auxiliar, né? Complementando, então, o que foi transmitido pelo Centro de Mídias, para que vocês tenham plenas condições de realizar as atividades de vocês. Quero dar os parabéns para aqueles que estão entregando as coisas em ordem, estão se esforçando, estão assistindo às aulas. Olha, é gratificante saber que tem gente que tem muitos alunos ainda que estão com a gente, apesar da distância, mas estão com a gente, nos dando esse apoio e também deixando a gente os ajudar. Valeu, pessoal. Bom, para que vocês possam ver aqui, então, o que nós vamos fazer hoje. Hoje a nossa aula é sobre circunferência e círculo. Nós vamos estudar um pouco do comprimento da circunferência e a área do círculo. Lembra que na aula passada a gente estudou a área de alguns polígonos, algumas figuras planas. Então, ficou faltando o círculo. Mas para entender um pouquinho a área do círculo, nós vamos também estudar o comprimento da circunferência. Tá aí primeiro, então, nós vamos discernir, né? Nós vamos diferenciar, para começar, circunferência e círculo. Você sabe a diferença entre uma circunferência e o círculo? O desenho já está falando por si, né? Olha lá, a circunferência é somente a linha, o contorno, né? Em volta aqui, de todos os lugares que estão à mesma distância de um pontinho chamado centro. Quando você faz uma circunferência, por exemplo, com um compasso, a ponta seca do compasso é colocada aqui no centro, né? Você escolhe onde vai ficar o centro, e ao girar o compasso, formando aqui a circunferência, todos os infinitos pontos que estão sobre a linha da circunferência, fazem parte da circunferência, estão à mesma distância do centro, né? Todos estão à mesma distância. Essa aqui é a definição de circunferência, então. É o lugar geométrico onde todos os pontos estão equidistantes a um único ponto chamado centro. Já o círculo não, né? Já o círculo, vocês estão vendo que o círculo é todo preenchido. O círculo, para fazer parte do círculo, tem que fazer parte da linha da circunferência, da própria circunferência, e dos seus pontos internos, dos seus pontos interiores aqui. Então, o círculo é cheio de pontinho dentro. A circunferência não tem nada dentro, é oca. Só tem o centro como elemento aqui. E por falar em elementos, eu vou adicionar aqui mais alguns elementos que a circunferência possui. Então, vocês estão vendo essa distância, primeiramente, essa distância entre o centro, né? Vou chamar de centro, letrinha O. Vou colocar aqui em vermelho. Opa! Aqui vai ser o pontinho O, onde se localiza o centro. Ok. E a distância do centro até qualquer lugar da circunferência, então, é chamado de raio. Então, vou colocar o R aqui, R de raio. Se você prolonga o raio 2 vezes, deixa eu fazer do lado direito também, olha lá, do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo nós temos o raio, também a distância do centro até a circunferência, do lado direito também nós temos o raio. 2 vezes o raio, ou seja, atravessando a circunferência, passando pelo centro, nós temos o diâmetro. Então, essa distância total, deixa eu fazer aqui agora, essa distância total aqui agora é chamado de diâmetro, D de diâmetro. Tá? Então, algumas coisinhas que eu não posso esquecer quando estudo a circunferência, ok? Vamos lá. Passando então aqui para a próxima tela, nós vamos iniciar o estudo do comprimento da circunferência. Isso que tem um aspecto histórico muito interessante, porque desde o Egito Antigo, os egípcios já usavam algo a respeito, eles pensavam que o comprimento da circunferência, nós vamos chamar de C, comprimento da circunferência, que é como se você iniciasse nesse ponto aqui, esticasse toda a circunferência e medisse ela, né?
medisse ela esticada. Ou então pegasse uma fita métrica e medisse o contorno aqui da circunferência. Lá nas figuras planas a gente falava em perímetro das figuras. Aqui não tem sentido falar em perímetro porque circunferência não tem lado, né? Exatamente. Então, nós chamamos de comprimento da circunferência, tá? Dá a volta total aqui na circunferência. Então, vai ser simbolizado pela letrinha C, C de comprimento da circunferência. E aqui nós temos o raio, né? Lembre que 2 vezes o raio formam o diâmetro, né? De um ponto a outro da circunferência, passando pelo centro, nós temos o diâmetro, então. Então, os egípcios já utilizavam a seguinte relação, eles já sabiam que o comprimento de qualquer circunferência dividido pelo seu diâmetro, é claro que quanto maior a circunferência, maior o comprimento dela e maior também vai ser o seu diâmetro. Então, mas o curioso é que essas duas grandezas aqui, essas duas medidas, elas aumentavam sempre de maneira proporcional, ou seja, sempre dava o mesmo resultado quando se dividia o comprimento da circunferência pelo seu próprio diâmetro. E a esse valor, né, os gregos deram o nome mais tarde de π. Esse é um número tão misterioso, né, que se ouve falar nos dias de hoje, quando se ouve falar pela primeira vez, mas na verdade não tem mistério nenhum. Π é apenas uma letra do alfabeto grego que está aí simbolizando a divisão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Na verdade, nós sabemos que o π, ele é um número irracional, né? Aquele tipo de número que tem infinitas casas decimais e nunca termina, é infinito, e também não é uma dízima periódica. E você não encontra uma lógica não encontra nenhuma repetição lógica. Você nunca sabe quem vai ser o próximo, né? Com computadores aí ultramodernos, eles conseguem aproximação de milhares de casas decimais. Mas para usarmos aqui, basta colocarmos um valor aproximado de 3,14. É assim que todo mundo utiliza o π, né? Um valor de 3,14, com 2 casas decimais, para nós aqui já é o suficiente. Não é exatamente 3,14, mas a gente pode aproximar quando for necessário para 3,14. Tá ok? Então, se perguntarem para você o que é o π, π nada mais é do que a divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Ok? Que dá aproximadamente 3,14. Significa que o comprimento de uma circunferência é mais de 3 vezes maior do que o seu diâmetro. Né? Olhando para a circunferência dessa maneira aqui, a gente não... É difícil acreditar, né, que o contorno em volta aqui dá mais de 3 vezes o valor, a medida do diâmetro. Realmente. Mas tem, pessoal. E desta relaçãozinha aqui, já usada há muito tempo atrás, então retirou-se aí duas formulinhas aí para a gente calcular o comprimento da circunferência. Se a gente multiplicar aqui cruzando, fazendo a proporção, então vai sair a primeira fórmula, que o comprimento da circunferência, utilizando-se o diâmetro, é π vezes o diâmetro. Tá aqui a primeira formulinha para a gente guardar na cabecinha. Vamos utilizar em todos os exercícios que tiverem lá o diâmetro e quiser saber o comprimento da circunferência. Ou então, né, já que o diâmetro, por sua vez, é duas vezes o raio, né, dentro de um diâmetro tem 2 raios, então a gente pode escrever de uma maneira diferente, mas que também significa a mesma coisa, né, que é a formulinha mais famosa, então, que é a mais usada para determinar o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio. Lembra que 2 vezes o raio é o próprio diâmetro, né? Então tá aí. Essas duas aqui a gente pode tirar por enquanto. E aqui eu já vou dar um exemplo de uso dessa formulinha. Por exemplo, tem lá uma circunferência que o raio dela é 5 centímetros. Eu só preciso do raio. Se me derem um raio, a gente já consegue encontrar o comprimento dela, né? O contorno dela. Então,
Vamos fazer o cálculo aqui utilizando a formulinha onde tem o raio, né? Comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. No lugar do raio, basta a gente colocar 5. Então, 2 vezes π vezes 5. Uma das maneiras de representar o comprimento da circunferência é com o valor do π ficando desta forma mesmo, quer dizer, em função do valor de π. Então, nesse caso, fica mais fácil, é menos conta, né? A gente faz 2 vezes 5, o 2 multiplicado por 5 deu 10, e o π fica acompanhando. A medida lá do raio estava em centímetros, então continua em centímetros aqui. Agora, se no exercício que você estiver fazendo, ele quiser o valor aproximado, então ele vai ter que dizer, olha, adote o π valendo 3,14. Então você sabe que no lugar do π você deve colocar 3,14. Então, para uma aproximação, né, um valor aproximado do comprimento desta mesma circunferência, seria 10 vezes 3,14. 10 vezes 3,14. Olha, quando se multiplica o número decimal por 10, não precisa nem fazer conta, né? A vírgula vai uma casa para a direita, vai dar aproximadamente 31,4 centímetros. Então, 10π centímetros é aproximadamente 31,4 centímetros. Pouco mais que uma régua de 30 centímetros, né? Então, se você tem uma circunferência com 5 centímetros de raio, gente, 5 centímetros é só isso daqui. Olha só. 5 centímetros de raio, ok? Se o raio da circunferência é 5 centímetros, o contorno dessa circunferência vai ser em torno aí de 31,4 centímetros. Inacreditável, né? Inacreditável. Parece que não ia dar tanto, né? Não. Olha só, 5 centímetros de raio para contornar essa circunferência, mais de 30 centímetros, aproximadamente 31,4 centímetros. E é assim que a gente utiliza, então, a formulinha para determinar o comprimento dela, tá? Da circunferência. Passamos adiante. Agora nós vamos estudar a área do círculo. O círculo, como a gente viu, ele é formado pelos pontos, além dos pontos da circunferência, os pontos internos a ela também. Então, o círculo é tudo que pode ser preenchido, né? É um disco. Ele não é oco por dentro, ele é preenchido por dentro. Então, nós temos também uma formulinha que nos dá a fórmula da área do círculo, também utilizando o número irracional π na sua fórmula, e que é π vezes o raio do círculo, tá aqui o raio aqui, né? E o raio vai elevado ao quadrado. Então, a gente fala πr quadrado, π vezes o raio elevado ao quadrado. Como exemplo de calcular a área do círculo, que seria todo esse preenchimento aqui, interior, né? Toda essa superfície que o círculo ocupa, eu poderia utilizar a área, utilizando a formulinha. A área do círculo é igual a π, o raio vale 3, no exemplo dado, elevado ao quadrado da fórmula, hein? Sempre o raio vai elevado ao quadrado para se calcular a área. 3 elevado ao quadrado é 9, então nós ficamos aí com 9π. A unidade do raio estava medido em metros, então aqui a área é a unidade quadrada, né? A área vai ser elevado ao quadrado, metros quadrados. 9π metros quadrados. Novamente, pessoal, se no exercício ele pedir para dar uma aproximação, então aí você substitui o π por 3,14, ok? Então essa mesma área aqui, que vale 9π, se eu substituir o π por 3,14, então a gente faz o cálculo agora rapidinho, 3,14 vezes 9. 4 vezes 9, 36. 9 vezes 1, 9. 9 com 3, 12. 9 vezes 3, 27. Com mais 1, 28. Tem 2 casas decimais lá. Tira 2 casas aqui. Certo. Então deu 28,26. Continua sendo metros quadrados. Ok?
Se a medida estivesse em centímetros, seria centímetros quadrados. Então aqui é sem aproximação, só utilizando o π, e aqui do lado direito, se ele pedir para aproximar. Então, no final, no lugar do π, você coloca 3,14 e multiplica pelo 9, 28,96. Ok? O que acontece é o seguinte, é muito fácil calcular a área do círculo, mas o que acontece é que, às vezes, pessoal, ele não quer a área do círculo todo, ele quer uma parte do círculo. Então, uma parte do círculo seria um pedaço da nossa pizza aqui, né? O nome correto é o setor circular. Então, nós vamos aprender também a formulinha para calcular a área do setor circular. Todo setor circular, claro, além de ter o raio do próprio círculo, ele também tem uma abertura, que é um ângulo, né? O círculo todo é formado por 360 graus, né? Dá a volta completa, 360 graus. Agora, o setor não, o setor vai ser uma parte, uma fração dessa circunferência toda que tem 360 graus. Então, eu vou precisar do ângulo, essa letrinha aqui é o alfa, né? O alfa é o nosso ângulo central aqui, é o ângulo que dá origem aí ao setor circular. Então, eu vou precisar desses dois dados, vou precisar que o exercício me dê o raio e também o ângulo que tem esse setor, ok? A formulinha vai ser o seguinte, o alfa, que é o ângulo, vezes a fórmula da área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, tudo isso dividido por 360 graus da circunferência toda, ok? Então eu vou dar um exemplo de como utilizar essa formulinha aqui embaixo. O raio, vamos supor que o raio vale 10 centímetros e o alfa, quer dizer, o ângulo desse setor circular, vale 60 graus. Então a área desse setor será, no lugar do alfa a gente coloca 60, no lugar do π, eu vou deixar o π por enquanto. Se no final eu quiser uma aproximação, você já sabe, né? Troca o π por 3,14. Agora não, no final, ok, pessoal? Vamos resolver tudo que tem para resolver primeiro. Se no final precisar, a gente você só substitui o π por 3,14. No lugar do raio é 10, né? 10. Vocês lembram que o raio está elevado ao quadrado, então pega o 10 e eleva ao quadrado e divide por 360. Bom, a dica que eu dou aqui é sempre tentar simplificar o máximo possível. Principalmente esse ângulo alfa com o ângulo da circunferência toda, né? Que está embaixo, os 360 graus. Será que 360 é múltiplo de 60? Será que dá para a gente dividir? Bom, a começar daria para cancelar esse zero, né? Corta o zero de cima com o zero de baixo. Ficou mais simples. 36 e 6. Tem 36 nessa tabuada do 3, do 6? Tem, é claro que tem. Dá 6 também, né? Dá 6. Então ficou 6 aqui embaixo. E em cima, 6 dividido por 6 ficou 1. Então, sempre que for possível simplificar, aconselhável, simplifique, né? Bom, o que mais dá para fazer na parte de cima? Temos aqui esse 10 elevado ao quadrado, que dá 100. 10 vezes 10 é 100. Então, na parte de cima ficou 100π, não preciso multiplicar por 1, que sobrou aqui em cima dos 60, né? Multiplicar por 1 não tem sentido nenhum, dividido pelo 6 que sobrou embaixo. Daria para fazer mais uma simplificação, né? O 100 e o 6 são divisíveis por 2, pelo menos por 2, dá 50 no lugar do 100, deixa o π, e o 6 dividido por 2 é 3. 50 terços de π, ou 50π sobre 3. Olha, eu posso deixar assim mesmo, tá? No caso aqui, a área de um setor, como o raio estava em centímetros, então a gente vai colocar a unidade centímetro quadrado. A não ser que seja num problema onde tenha necessidade de saber o valor aproximado, aí tudo bem, então você troca o valor de π por 3,14, multiplica por 50 e depois divide por 3, tá? Se ele pedir o valor aproximado, esses são os cálculos que eu vou ter que fazer depois, tá? 3,14 vezes 50 dividido por 3 o resultado. Vai dar um resultado aproximado da área do setor circular.
Se não pedir aproximação, acabou aqui. Tá ótimo, deixando assim. Beleza? Vamos para o próximo. Além do setor circular, nós temos também o que a gente chama de coroa circular. Gente, coroa nada mais é do que um tipo de um anel. É um círculo dentro do outro, né? E nós queremos achar a área que esteja compreendida entre esses dois círculos, certo? Vocês estão vendo que o círculo tem um círculo pequeno aqui dentro e tem um círculo grande. Os dois círculos são concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro. Eles só não possuem o mesmo raio, né? Um raio é maior, por isso que foi colocado R maiúsculo, Rão, e o raio do círculo pequeno é o R minúsculo, Rinho. Então, sempre eu tenho que ter a diferença entre esses, né, esses dois raios diferentes, o maior e o menor, para dar a coroa, né? Para que haja essa área compreendida entre os dois, né? Essa área azul aqui, que é nada mais é do que a coroa circular. É essa área azul aqui em volta, ok? Então, o nosso raciocínio tem que ser o seguinte: se eu quero a área só da parte que está azul, eu tenho que fazer a área que está em volta, que é maior que a área do círculo grande, e tenho que retirar dessa área a área em branco, que é a área do círculo menor. Então, já que é uma área menos a outra, então a gente pode, e são duas áreas de círculos, então a gente pode escrever resumidamente da seguinte maneira: π aqui fora, que multiplica o raio maior elevado ao quadrado menos o raio menor elevado ao quadrado. Então seria uma das possibilidades de se calcular a área da coroa circular dessa maneira. Estão vendo que dentro do parênteses tem a diferença entre os quadrados desses raios, né? Então vamos aplicar aqui no exemplo. No exemplo dado, o raio maior vale 7 e o raio menor vale 3. Então ficou fácil. A área da coroa vai ser π vezes, abre o parêntese, o Rão é 7, só que esse 7 tem que ser elevado ao quadrado, menos o Rinho é 3. Esse 3 também tem que ser elevado ao quadrado. Resolvendo aqui dentro do parêntese primeiro, nós ficamos com 7 ao quadrado, 49. 7 vezes 7, né? E 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Então, o resultado do parênteses deu 49 menos 9, que é 40. 40 vezes π. 40 π centímetros quadrados. Então, tem essa coroa circular. Novamente, eu repito, se fosse perguntado no problema, no exercício, um valor aproximado, seria só vir aqui no finalzinho, no lugar do π, trocar o π por 3,14, o resultado aproximado dele, e multiplicar por 40. 3,14 vezes 40 vai dar um pouco mais de 120 centímetros quadrados aí, né? E é a área da coroa, então, é isso daqui. Para finalizar a nossa aula de hoje, para que vocês saiam daqui sem dúvida nenhuma e possam fazer todas as atividades facilmente, eu selecionei aqui 2 probleminhas para tomar como exemplo de como que eu posso usar, inclusive relacionando o comprimento da circunferência com a área do círculo. Cuidado para não bagunçar tudo. Deixa bem claro na cabecinha como que eu resolvo o comprimento da circunferência e como que eu faço a área de um círculo. No primeiro exemplo, no primeiro problema, determine a medida do raio de uma praça no formato circular, que possui 9.420 metros de comprimento. Então, é aquele tipo de exercício ao contrário, né? Ele deu já o comprimento dessa praça, o comprimento da circunferência está aqui, 9.420 metros, ok? Mandou a gente utilizar o valor de π valendo 3,14. Vamos, então, resultado aproximado. E ele quer saber o raio. O raio eu não tenho, né? Então, vamos fazer aqui embaixo. Pode ser aqui na frente. Lembrando, qual que é a formulinha que usa, então, o comprimento da circunferência e o raio? Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio.
Como eu quero saber o raio que vai ser a letra agora, tá? O restante tudo vai ser número. Então, no lugar do Czinho, do comprimento, eu vou colocar 9.420, que foi fornecido, é igual a 2 vezes. No lugar do π, ele mandou a gente colocar 3,14 mesmo. E no lugar do raio, nós não sabemos, né? Deixa a letrinha R por enquanto. O que dá para fazer aqui? Dá para multiplicar por 2 aqui o 3,14. Então, multiplicando 3,14 por 2, vai dar 6,28, né? Dobrando aqui o valor do π. Bom, aí ficou 6,28 vezes o raio é igual a 9.420. Tá aí o que a gente tem que fazer, então, para resolver essa equação, né? É uma equação do primeiro grau, deixar a incógnita separada aqui. 6,28 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, é claro, né? Então, o valor do raio será 9.420 divididos por 6,28. Fazer essa divisão. Eu vou fazer essa divisão aqui do ladinho mesmo, depois eu apago, ok? Vou fazer aqui mesmo, ó. Fazer em amarelo aqui, ó. 9.420 dividido por 6,28. Para começar a fazer a divisão, pessoal, vocês viram que aqui no divisor nós temos um número decimal com 2 casas decimais. E o nosso dividendo não tem casas nenhuma, então coloque 2 casas, acrescenta uma vírgula, coloque 2 casas. Feito isso, eu posso apagar as vírgulas. Tira as vírgulas dos 2 números. Pronto, agora eu tenho divisão com números inteiros. 942 dá para dividir por 628. Dá, uma vez, né? Eu vou começar com o número 1. Aqui fica 628. Vou achar o resto. Posso emprestar do 4. 12 tira 8, 4. 3 tira 2, 1. 9 tira 6, é 3. Acrescenta aqui abaixo o zero, né? 3.140 dividido por 628, olha, 10 vezes 628 daria 6.280. Acredito que seja mais ou menos metade, né? Vamos chutar, em vez de 10 vezes, 5 vezes. Vamos testar aqui para ver se 5 vezes 628 dá mais ou menos o 3.140. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. 5 vezes 6, 30. Com mais 1, 31. Tá lá, ó, 3.140 exatamente. Tá aí, não sobra nada. E ainda tenho 2 zeros para baixar e colocar aqui no quociente. Então, o resultado deu 1.500. Tem que ser um raio de 1.500 metros, ok? Para que tenha um comprimento de circunferência de 9.420 metros, o raio tem que ser de 1.500 metros. Ô, beleza, hein? Que maravilha. Vou apagar as continhas aqui para poder fazer o número 2 aqui do lado. Falou? Se você quiser ver a continha de novo, é só voltar o vídeo aí, tá? Beleza. Bom, aqui então do lado eu vou fazer o número 2. Esse segundo e último exemplo de hoje, determine a área de um círculo. Opa, a área de um círculo a gente já sabe, né? Que fórmula que usa, π vezes a raio ao quadrado. Só que pelo que a gente está vendo aqui, não deu o raio, né? Sabendo que a circunferência desse círculo, quer dizer, o contorno do círculo, tem um comprimento igual a 15 π centímetros. Então, foi-me dado aqui o C, o comprimento, valendo 15 π centímetros. Ele não falou nada sobre o número π, então nós não devemos calcular aproximadamente, ok? Pode ver que no exercício anterior ele falou π valendo 3,14, então era aproximado, tinha que colocar a aproximação.
Nesse daqui, não. Então, nós não vamos colocar aproximação de π, nós vamos fazer a continha com π mesmo. Então, eu preciso determinar, antes da área, pessoal, primeiro, o raio, né? Sem o raio eu não consigo a área. Então, eu vou usar a formulinha do comprimento primeiro. Comprimento do círculo é igual a 2 vezes π vezes o raio. Quem sabe aí eu consigo ao raio igual, né, a gente fez no exercício anterior. Então, o comprimento 15π igual a 2π vezes o raio. Então, olha só, esse 2π que está multiplicando o raio, a gente passa dividindo, vai ficar 15π sobre 2π é igual o raio. O π a gente pode cancelar, tem em cima, tem embaixo, e o 15 a gente divide por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5, 7,5. Ok, o raio, então, tem 7,5 centímetros. Agora a gente consegue fazer... Aqui está o resultado principal. Agora a gente consegue fazer a área que ele tanto pediu aqui. A área do círculo será π vezes o raio elevado ao quadrado. Então vai ficar π vezes 7,5, 7,5 ao quadrado. É só fazer aqui, quanto que dá 7,5 ao quadrado? 7,5 vezes 7,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35. 1, 2, 37. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 7, 49. 49 com 3, 52. 5, 5 com 7, 12, vai 1. 3, 4, 4 com 2, 6, e aqui 5. 5.625, vou colocar a respostinha aqui, ó. A área vai ser 5.625, desculpa, tem duas casas decimais, né? Então, é 56,25 π, não posso deixar de colocar o π, centímetros quadrados. Essa é a resposta final. Tá aí, exemplos de como que se usa o comprimento da circunferência e a área do círculo. E aí esse último probleminha usando as duas fórmulas, né? Usando a fórmula do comprimento para achar o raio primeiro, tendo o raio usando na fórmula da área para achar a área. Bom, eu fico por aqui. Qualquer coisa, apertou, fala pra gente. Ok, pessoal? Até a próxima, então. Valeu. Tchau, tchau.